agora, com vocês, o programa Exerça Sua Fé. Vamos lá, deixa eu compartilhar com você um pouquinho nessa série de mensagens. Se você é novo, está aqui no nosso meio, eu tenho gasto um tempo explicando para vocês a importância desse assunto na nossa vida. Porque a palavra de Deus não é meramente uma palavra para nos informar, mas é uma palavra para sermos transformados. Escuta, Deus em nós, Ele é a transformação. E quando você é transformado, você aprende a andar na direção certa. Diga aleluia. A tua vida começa a dar certo. Por quê? Porque agora você está debaixo de uma influência e de uma inspiração direta de verdades. É incrível. Mas esse livro muda a tua mentalidade e a minha. E aqui está o segredo de nós nos abrirmos, gente. Eu venho falando de maneira contínua, né? E nós sermos transformados numa mentalidade a respeito de qualquer coisa. Quando Deus ele faz parte, veja que palavra interessante é essa em Colossenses, capítulo 3. Colossenses capítulo 3, no verso 14. No verso 16, Colossenses capítulo 3, verso 16, perdão. Olha que interessante, está falando sobre habitar, né? Jesus disse, minhas palavras são espírito e são vida. Mas eu também tenho dito para vocês que Deus, Ele é um pensamento, porque Ele é uma pessoa. Sendo uma pessoa, Ele é o pensamento, é a sua palavra. Aí diz assim, habite ricamente, eu grifei na minha Bíblia, habite o quê? Ricamente dentro do meu coração, dentro do meu ser, a palavra de Deus, de Cristo, a obra de Jesus da cruz do Calvário. Então, a nova criatura, é isso que eu venho conversando com vocês, ela tem esse trabalho contínuo de mudança, de renovação de uma mentalidade. Guarda isso no teu coração para você também ter paciência, mas à medida que você abre o teu coração, dia após dia, para verdades, você está sendo transformado, está sendo aperfeiçoado. E isso interfere diretamente para onde nós estamos caminhando. Quanto mais verdades habitando dentro de você, mais você está debaixo da inspiração dessa mentalidade, que é a verdade. Lembra que no último encontro que eu falei sobre Isaías 55, sobre converter ao Senhor, ou a Deus, como está escrito lá, é uma mudança de sentido, né? Até o pastor Sérgio, que é engenheiro, o Arle é matemático, ele me fala, pastor, não é mudança de direção, é mudança de sentido, é verdade. Eu que ia para lá, agora eu venho para cá. Por quê? Porque a mentalidade de Deus agora tem sido a minha maneira de pensar. Tá certo? Então, nós vamos agir com base nessa mentalidade. O segredo em mudar a nossa vida não está em si segurar, não vou fazer mais isso, não, é mudar a nossa mentalidade. Muda a tua mentalidade pela verdade e nós vamos começar a andar na direção certa. Diga aleluia. Tá pegando isso, gente? Esse é o segredo. Lembra que eu falei sobre esse assunto aí, de que o segredo de nós andarmos na direção certa é justamente pensar certo? Vou repetir aquilo que eu falei, pensar certo não é algo que eu acho, que eu penso, mas o que Deus tem a dizer. Quando o homem se submete e se entrega a isso, ele começa a viver situações onde ele sabe que a inspiração de Deus é outra, é por aqui. É demais isso, porque é a única certeza que nós temos que nós estamos andando na direção certa. É andar com Ele assim. Essa é a maneira da igreja andar. O povo de Deus precisa aprender isso. Eu ando com Deus porque a sua mentalidade está em alta dentro de mim. Está pegando isso, não está? Nós falamos aqui de duas coisas importantes para mudar a vida do homem. Ser nova criatura, não é isso que a gente conversou aqui? Deixa eu só relembrar isso com você. E a segunda coisa é ajustar a minha mentalidade ao padrão da nova criatura. Quando isso começa a acontecer em todas as áreas, você vê mudança, você está andando na direção certa, você vê vitória. Está pegando isso? Uma outra coisa que eu tinha falado, nós somos aquilo que nós pensamos? Está legal. Uma outra coisa que eu disse, o que nos influencia em termos de pensamentos, acaba nos moldando. E nós somos o resultado do molde dos nossos pensamentos. Então, absorva e deixe a palavra de Deus habitar ricamente dentro de você como mentalidade, e você será moldado pela vitória, pela bênção, diga aleluia, pela mão de Deus. Deixa eu ler nessa manhã, porque esse é o meu propósito, de vir aqui e ler com você.
sobre exatamente esse verso, que ele está duplicado, igualzinho. Incrível, né? Está lá em Provérbios 14, verso 12. E ele está duplicado em Provérbios 16, 25. Bom? Sobre duas testemunhas, todo fato é estabelecido. Mas aqui é uma declaração interessante, dizendo a respeito do caminho que nós seguimos. E aí diz assim, Provérbios 14, verso 12. Fala lá assim, há caminho que ao homem, a direção que parece que é boa para o homem. Há caminho que parece direito ao homem. Mas a Bíblia declara que no final dessa história não são caminhos de construção, caminhos de edificação. Não é. Olha só, está dizendo que é com caminhos de morte no final. Escuta, isso aqui é a antiga maneira de nós vivermos. Nós planejávamos e tínhamos o entendimento que se nós fizéssemos assim, ia dar certo. Quando, na verdade, eu nunca tenho essa possibilidade de dar certo, não existe essa certeza. A certeza de dar certo está na direção que Deus nos aponta. A certeza de dar certo está na direção que Deus nos aponta. Portanto, não confie na sua capacidade em termos de humanidade, ou de desejar ou querer algo. Se você não estiver influenciado pela direção de Deus, não entra nessa história. Não dá certo. E é incrível, você entra nesse caminho e no final você gasta um tempo e você viu que não deu certo. Nós estamos perdendo tempo. Isso é uma passagem que é repetida, veja, Provérbios 16, no verso 25, há caminho que parece direito ao homem, parece que, não, é que é bom. Eu planejei, ele idealizou, ele pensou a respeito, mas ele não deixou que a influência de Deus, que é a sua palavra, prevalecesse, ou pelo menos mostrasse. Não, o que ele fez? Ele foi por esse caminho, a Bíblia diz que esse é um caminho que não dá resultados, prejuízo, morte. Esse é o caminho do homem natural sem Deus, é o caminho da velha criatura. Por isso que eu falei para vocês, a nova criatura tem um padrão diferente de viver. Lembra uma das frases que eu conversei aqui com você? Como é que eu posso ser forte em Deus em termos de mentalidade se a minha mente é fraca nele? Se a minha mente é fraca de verdade, eu não tenho como, diante de situações que eu enfrento, perceber a visão de Deus para aquilo que eu estou enfrentando, gente. É simples. Mas olha, quando você está com esse livro em alta dentro do teu coração, ele faz parte da sua maneira de pensar. Quando você enfrenta situações, a primeira coisa que vai prevalecer é esse livro. E você então saberá, você sabe se posicionar com base na verdade. Ela te dará vitória, diga aleluia. Meu comportamento, escuta isso aí, é o resultado da mentalidade que está inserida, que eu tenho. E eu repito mais uma frase que eu disse, se a minha mente passa a ser, escuta, o que Deus diz a meu respeito nessa nova aliança, eu passo a me posicionar diante das situações exatamente como Deus vê. Está pegando isso? Que dificuldade o ser humano tem, pelo menos a igreja ela não é ensinada, mas está sendo ensinada a respeito disso, essa dificuldade de enxergar, escuta isso aqui, presta atenção para cá, de enxergar pelos olhos de Deus. Não é o que você sente, nem o que eu sinto, que vai determinar e dizer para onde minha vida vai. Pastor, mas eu estou sentindo tudo, eu estou sentindo isso, mas isso aí não é a verdade. O que é a verdade é o que Deus tem a dizer. É o que Ele fez, é uma obra absoluta. Então a nossa caminhada não é uma caminhada incerta, é uma caminhada muito segura, porque é com base nessa verdade, gente. Aquilo está estabelecido. A nova criatura tem um padrão. Esse padrão sendo seguido, de viver a mentalidade de Deus, só te dá vitória. Não é algo inserido na minha humanidade. Não é uma capacidade do ser humano. Eu faço essa escolha de deixar que esse livro governe a minha maneira de ser. Aleluia, hein? Estou te dando, olha, eu estou te dando o pulo do gato. Alguém entende essa expressão? Esse é o segredo da nossa vitória. Não é em quantos versículos eu tenho decorado, não é algo, sabe, gente, religioso. Você não está vindo para cá para frequentar a igreja, você está vindo aqui para ser lavado e transformado pela palavra. E essa transformação faz toda a diferença na nossa vida. Toda a diferença. Olha uma passagem que eu gosto muito, está no Velho Testamento. Vá comigo a 2 Crônicas 27, verso número 6. Segunda Crônicas
O livro de Crônicas fala dos reis, né? Muito, um rei tal vinha, depois um próximo, depois um outro e tal. Falando dos reis que governavam a nação de Israel. Aqui fala a respeito desse homem, no verso 6, e não há nada de especial nele, mas veja, ele via os resultados de Deus na vida dele. Gente, isso aqui é um privilégio nosso, sabia? Ver resultados de Deus na nossa vida, é tudo que você quer e eu também. Mas isso não está na força da minha vontade, e só do meu desejo. Eu venho falando sobre isso porque, olha, isso que eu estou conversando, preste atenção. Ainda é uma boa parte da igreja vem querendo e desejando que a vida melhore. Deus não trabalha com querer e desejar. Ele trabalha com a própria linha do pensamento dele a respeito da nossa vida. Quanto mais verdades instaladas nos transformando, mais nós alinhamos na direção que ele nos aponta. Aí os resultados vêm. Então ele fala a respeito desse rei, dizendo lá que ele foi se tornando, dia após dia, ele foi crescendo, ele foi progredindo, ele foi prosperando. Por quê? Por que ele foi crescendo? Porque ele era esperto. Não, está escrito aí, a própria palavra responde. A razão do crescimento dele, do progresso dele de maneira contínua, isso não é de um dia para a noite. Está escrito aí, é porque ele dirigia os seus caminhos segundo o quê? Segundo a vontade do Senhor seu Deus, segundo a verdade. Quer dizer, a verdade estava inserida nele e era então a sua escolha. Entende, gente? Ninguém escolhe algo que não está inserido dentro. Eu venho falando, perdão, a força da nossa escolha está no pensamento. O que eu tenho pensado? É isso aí que vai prevalecer no seu dia a dia. Se essa verdade tem sido uma prevalência no teu interior, ela tem ganho uma ascendência dentro de você, ela prevalece. É assim que você... Perdão? É assim... Deixa eu tomar uma água aqui. É assim que você vai ver resultados. Bota o teu nome aí nesse verso. Assim, bota o teu nome. Foi se tornando, foi crescendo. Eu coloquei aqui, eu amplifiquei colocando, foi crescendo, progredindo. Não tem nada a ver com a humanidade, mas sim com a proposta de Deus para a tua vida. Se você anda com Deus, você cresce, progride e prospera. Se isso não tem sido um resultado, o problema não é em si em você, mas é porque eu não compreendi ainda, e essa é a ação do Espírito Santo, que ele está aqui nessa manhã para fazer isso, para te convencer e você enxergar que eu preciso da mentalidade dele em mim. Eu preciso que essa mentalidade prevaleça, que ela ganhe espaço, viver por essa inspiração, que a inspiração dele é o segredo, diga aleluia. Até mesmo como eu terminei o último encontro aqui, o primeiro encontro, falando algo para o pessoal, porque isso acontece comigo e com você. Nós enfrentamos situações que a gente não sabe o que fazer. Fica tranquilo, porque Deus sabe. A gente fica tão desesperado, porque a gente olha para nós e não sei o que é que eu faço, não sei o que é que eu faço, o que é que eu faço, não sei o que é que eu faço, o que é que eu faço, não sei o que eu faço. E eu fico preocupado e desesperado, quando na verdade eu tenho a pessoa de Deus em mim. Eu tenho a sua palavra, e Ele me dirá, e Ele me dará direção naquilo que eu enfrento, que alguém diga aleluia. Esse é o segredo da igreja, e a igreja não aprendeu a viver por esse segredo, porque não é ensinado. Não tem nada de errado em você. Na humanidade, eu e você somos iguais. Eu não sei tudo, não sabemos resolver tudo, somos falhos, imperfeitos, mas nós temos um Deus em nós, aleluia. Temos a sua palavra justamente para nos ajudar nessa caminhada. Ele tem a resposta que você precisa. Confia nisso, isso traz descanso ao nosso coração, igreja. Porque ele tem a resposta, ele tem a direção. Então esse rei foi bem sucedido, porque ele dirigia, ele tinha isso. As suas escolhas, seus comportamentos eram com base na verdade. Sempre vai te abençoar. Sempre, sempre vai te abençoar. Entende? É a verdade em você. Não é em si a minha vida. O inferno, ele tenta, como eu venho falando para vocês, perturbar, dizendo, o problema é você, o problema é você, o problema não sou eu. Deus é a solução em nós, que alguém diga aleluia. Nós nos agarramos a Ele, gente, não tem como, a tua vida vai dar certo. Fala para o teu irmão, vai dar certo.
Você não está andando para trás, hein? Nem para o lado. Fala para o teu irmão, você não é caranguejo. Aleluia. A gente anda para frente, diga glória. Andamos para frente, gente. Repita comigo, o que vale é o que Deus tem a dizer. Muito legal. Eu aprendi isso na minha vida, gente. Eu aprendi, estou dizendo para vocês. Não é uma questão, mas o senhor é pastor, conhece a Bíblia. Não estou falando isso. Nós somos filhos de Deus e andamos da mesma maneira. O mesmo Espírito Santo está em mim, está em você. A mesma palavra. A direção da nossa vida vem dele. É o mesmo processo. Você sendo moldado por esse poder vivo dessa palavra na minha vida. É isso que me dá vitória. Essa é a minha alegria todo dia. De eu poder chegar em casa e dizer, Senhor, Tu és a minha vitória, aleluia. Começou a depender essa carga em cima de nós. O inferno quer que você segura esse piano aí e leva. Eu não. Mas não vou levar mesmo. Não, é a sua vida, olha como é que ela está complicada. Eu não carrego esse piano. Eu não carrego esse piano. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, aleluia. Preocupação, porque ele tem cuidado de mim. Vinde a mim, estás cansado e sobrecarregado. Jesus, esse piano é seu. Ele tem prazer, ele tem especialidade em carregar piano. Entende, gente? Eu só não caia na pilha do inferno. Mas eu não sei como é que vai ser esse ano. E tal, minha família, e situação que está acontecendo isso. Calma. Deus está na tua vida ou não está? O Espírito Santo está em você? Ele vai te dar vitória. Ele vai te mostrar. Não viva mais como velha criatura. A palavra é essa, desembestado. A fazer o que acho e que penso. Eu cortei, quando eu comecei a aprender, eu quero te dizer, eu queria que o meu coração entrasse dentro de você nessa manhã, mas escuta, eu também um dia aprendi e vi isso, do qual você está aqui sentado e está ouvindo, o que eu também recebi anos atrás. Entende isso aí? É o pensamento dele em mim, me transformando. E nós começamos então a enxergar como ele vê. Diga aleluia. Aleluia. Não caia nessa pilha, você não vai carregar o piano da sua vida. Não tem como. Fica tranquilinho. Meu Deus, isso é bom demais. A sabedoria que você precisa vem do alto. E a Bíblia declara lá em Tiago, vamos dar uma lida? Que se você pedir, Ele te dará. Tiago capítulo 1, Novo Testamento, depois do livro de Hebreus. Não sei se ajuda. Diz lá assim, verso 5, se porém alguém de vós necessita de sabedoria, gente, isso aqui não é aquela sabedoria que o mundo entende, que vai consultar aquele cara com aquela barba, gafanhoto, não é essa sabedoria não. Olha aqui, escreve aí, porque está no livro de Provérbios, a sabedoria é a palavra de Deus. Essa palavra te dá essa sabedoria, de você abordar e enxergar pelo ponto de vista de Deus. Escuta isso. Nós precisamos ver como Deus vê. Se porém alguém de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus. Diga aleluia. Não está falando para você fazer um curso. E isso não virá com a idade. Isso é algo que você recebe por fé. Porque a cada momento que nós vivemos, e situações que enfrentamos, independente da idade que temos, precisamos da sabedoria de Deus. Alguém diz assim para mim, pastor, mas eu tenho experiência suficiente para enfrentar essa situação. Então vai fundo. Vai nessa. Você está confiando em você mesmo. Confiando em você, na experiência. Não, senhor. Eu conheço um bocado de gente aí que já tem idade, fazendo uma opção de bobagem e jogando anos da sua vida fora. Alguém está pegando? Não vai dar certo. Então, essa sabedoria, peça a Deus, que a todos grifa, dá liberalmente, nada lhes impropera. Não vou te dar, porque você não vale nada. Está pisando na bola. Não. E ser-lhe-á concedida, grifa isso, ser-lhe-á concedida, ser-lhe-á concedida. Agora, peça, porém, em nada, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento, vai para lá e para cá e não dá certo. Você está pegando o espírito dessa mensagem nessa manhã?
Nós temos que nos acomodar, como eu li aqui com vocês em Romanos capítulo 8, no verso 8, na Nova Versão Internacional, aquela palavra que fala sobre agradar a Deus, aqueles que andam na carne, numa mentalidade natural, afastada da palavra, dominando e governando a vida da pessoa. Essa é a velha criatura, esse é o mundo. Não somos mais assim. Então diz lá que essa palavra é acomodar-se ao interesse, à opinião. Eu tenho que me acomodar ao interesse, à opinião, o que Deus quer, o que Ele pensa. A minha vida vai dar certo. Os planos dele se cumprirão. E nós vamos poder andar muito bem sobre a face da terra, gente. Está dando para entender isso nessa manhã, não está? Guarda isso no teu espírito. Essa é a compreensão que a gente tem que ter. Vá comigo a Gênesis capítulo 13, eu quero só fazer um comentário dessa passagem, que aqui justamente é a prova de uma pessoa que deixou de ter essa sabedoria. Também nunca soube que essa pessoa tivesse. Mas de qualquer maneira, o que acontece? Quando Deus chama Abraão, você sabe pela história que o sobrinho dele acompanha e vai com ele. Então ele começa uma jornada com Deus, Abraão numa chamada. A mão de Deus estava sobre a vida de Abraão, e Abraão foi um vencedor, não porque era esperto, mas porque ele também fazia exatamente isso. Ele era governado por uma crença, por uma direção que Deus dava à vida dele. E o seu sobrinho Ló foi com ele. Só que chega em Gênesis 13, Abraão foi enriquecendo e foi crescendo porque Deus quis, botou a mão sobre ele. Ele simplesmente cooperou crendo. Escuta, eu vou repetir, a tua cooperação é crer nele. Escreve aí, por favor, no teu caderno, a minha cooperação é crer. Crer em Deus. Ficar com Ele. Eu já disse que crença é uma ação com base numa certeza. Quando a verdadeira crença, você agirá com base nessa certeza. Crença. A crença na mentalidade de relacionamento próprio que eu tenho que ter com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos, te faz você viver esse relacionamento próprio. A crença a respeito de finanças, como Deus tem, como Ele fala, como Ele mostra, é isso que então será evidência na tua vida, é assim que acontecerá. Crença é a minha cooperação. Abraão creu em Deus, olha aí, pronto, começou uma jornada maravilhosa, e ele foi se posicionando. Chegou aqui no verso no capítulo 13, o gado de Abraão cresceu tanto, né? Ele foi abençoado de tal maneira, e o seu sobrinho também, que eles chegaram aqui numa divergência, porque não havia espaço para os dois andarem juntos, de tanto crescimento. Veja comigo aí, verso 6, e a terra não podia sustentar a Abraão e Ló, seu sobrinho, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Então, houve uma contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Agora veja, verso número 8. Então Abraão chegou para o sobrinho. Abraão, hein, gente? Chegou para ele e disse assim: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus, porque somos parentes chegados, cara. Não vou ficar brigando por causa de gado contigo aí. O que está acontecendo? Não está cabendo. Agora olha só, o tio Abraão chega para ele: olha só, não está diante de ti toda a terra? Faz o seguinte, se você se escolher ir para a esquerda, eu vou para a direita, então eu estou te dando aqui a escolha, faz uma escolha aí. Essa palavra é muito legal, né? Escolha, né? Nós vivemos pela escolha que nós fazemos, é isso aí. Na verdade, eu sou o resultado da escolha que eu fiz. Escreve isso no teu caderno. Você é o resultado da escolha que fez. Não, pastor, mas aí eu fui direcionado, aconteceu isso, me pressionou, por isso eu escolhi. Mas de qualquer maneira nós escolhemos. Sempre vai ser uma escolha. Pressionado ou não, tem uma escolha. E eu sou o resultado da minha escolha. Gente, eu não me arrependo em nada. Entreguei a minha vida quando eu tinha 21 anos. Só sou um pouquinho mais velho. Sempre fiz a escolha, Deus na minha vida. Tranquilo, faria tudo de novo. E nós somos o resultado da nossa escolha. A bênção de Deus e a construção é justamente por causa disso. Não mudou em nada. Diga aleluia. Aí você olha para frente, se você tem escolhido de maneira contínua Deus, olha o teu futuro para frente, gente. Eu não fico olhando as notícias do que está acontecendo aí fora, não.
Eu olho para frente, que se eu ver, meu Deus do céu, a vereda do justo, aleluia, é como a luz da aurora, hein? Para você que assistiu esse programa, eu quero te fazer um convite especial. Você receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Basta apenas que você abra o teu coração e, em sinceridade, você creia na obra dele, da cruz do Calvário. É simples. Vamos orar comigo? Eu tenho certeza que nessa oração, fazendo de coração, com sinceridade, você se tornará uma nova criatura em Cristo Jesus. Ore comigo e declare assim: Senhor Jesus, eu creio na tua obra da cruz do Calvário. Eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu confesso o teu nome como libertador da minha vida. Vem com teu Espírito Santo fazer morada em mim. E eu me torno agora um verdadeiro filho de Deus, porque creio na tua obra da cruz do Calvário. Amém. Você se tornou uma nova criatura. É muito importante que você agora dê sequência à sua vida, ouvindo mensagens, lendo a sua palavra, a palavra de Deus, a Bíblia. Portanto, é uma oportunidade para que você entre também no site do Exerça Sua Fé, porque no site do Exerça Sua Fé você encontrará mensagens que edificam a tua vida, que te ensinam os princípios do reino de Deus, para que você possa viver uma vida mais do que vitoriosa sobre a face da terra. Lembre-se, participe da revolução do Evangelho Libertador. Exerça sua fé. A palavra de Deus tem sido anunciada e milhares de vidas têm sido alcançadas com a verdade libertadora do Evangelho de Cristo através deste programa. Agradecemos a você que, junto conosco, torna possível o ídolo de Jesus, seja através da oração ou generosidade, ajudando milhares de pessoas a ouvir e exercerem sua fé na palavra de Deus. Se você deseja ser um parceiro, exerça sua fé. Ligue 0 Operadora 21 3251 3242 ou através do site www.exerçasuafé.com.br. Faça parte da revolução do Evangelho Libertador. Obrigada por assistir o programa Exerça Sua Fé. A série completa está disponível em nosso site ou, se preferir, compre já o kit completo em CD ou DVD através do 0 Operadora 21 3251 3242 ou pelo site www.exerçasuafé.com.br.